Obrigado a Patrícia. Queria, em nome da família do Foyer, desejar uma bem-vinda a todos, de modo particular também às pessoas que vêm pela primeira vez. Sejam bem-vindos no nosso Foyer. Foyer quer dizer família. Aqui nós estamos em família. Foyer quer dizer família, é a palavra francês, ou também lar, ou também até fogueira, porque a fundadora Marthe quis que haja comunidades que estão ardendo de amor, porque como evangelizar se a gente não está abrasado de amor? A ideia é essa. Sejam bem-vindos, agradeço também pelo tema escolhido por Patrícia e Augusto, que estão à frente da iniciativa desses encontros de formação tão necessários nos dias de hoje. O tema é muito abrangente, a partir da Christi Fideles Laeti, a vocação e missão dos leigos na Igreja no Mundo, que é uma exortação apostólica pós-sinodal que aconteceu em 1987, e esse texto é de 1988. Assim, o tema que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, agora comentou para nós, é um tema que é essencial à Igreja e que ele abraçou de uma maneira particular. O Papa João Paulo II, se pode dizer que foi o Papa da família, mas de maneira mais ampla, o Papa que quis, na estreia do Concílio Vaticano II, evidenciar a vocação e a missão dos leigos no mundo. É um dos elementos essenciais da Igreja dos tempos que nós estamos vivendo pós-conciliares, uma redescoberta da vocação e missão dos leigos no mundo como atores e protagonistas da nova evangelização, juntamente com a hierarquia da Igreja, porque ela tem uma força estruturante para a Igreja, o sacerdote, a ordem, mas a Igreja é repensada do Concílio Vaticano II a partir do batismo, quer dizer, dos leigos. Para introduzir esse assunto, brevemente, queria começar com Marthe Robin, que era leiga, quis ser religiosa, mas depois ela vai confessar que o bom Deus não quis que ela seja religiosa, não deixou ela ser religiosa, por causa da saúde deficiente, mas ela vai confessar e reconhecer que é uma vontade explícita do Senhor que não seja religiosa. O Senhor tinha algo a dizer ao mundo moderno através de Marthe Robin, leiga. E ela acompanhou de muito perto os grandes eventos da Igreja, notadamente o Concílio Vaticano II. Aí tem um relato sobre ela e o Concílio Vaticano II. É o testemunho de um antigo professor que reencontrou a fé e o caminho da Igreja durante um retiro em Châteauneuf-de-Galor, que foi central, e terminou para entrar no seminário e ser ordenado sacerdote. Ele encontrou várias vezes Marthe Robin. Ele diz: o que me marcou, escutando Marthe falar da Igreja, é o amor que ela tinha para o corpo de Cristo, a vida do qual somos responsáveis hoje. Ela insistia sobre o fato que a Igreja era de concepção trinitária de toda a eternidade. Reencontra a definição de São Cipriano de Carthage, que dizia que a Igreja ela tira a sua unidade da unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, começa a definir a Igreja a partir de uma comunhão trinitária. Ela falava também do Concílio Vaticano II com palavras que deixavam adivinhar toda a esperança que ela tinha colocado nesse evento da Igreja antes mesmo que ele seja anunciado e convocado. De fato, Marthe anunciou nos anos 1936 que Jesus ia renovar a sua Igreja pelo apostolado dos leigos. O concílio foi convocado por João XXIII mais tarde, nos anos 1962. Ela se exprimia sempre ao presente, e ela disse essa palavra que ainda não entendi no momento, citação do professor: o concílio é hoje. Eu penso que essa fala de Marthe é verdade hoje, o concílio é hoje.
Eu penso que esse documento, que eu vou comentar brevemente, uma introdução da vocação e missão dos leigos no mundo, que é bem antigo da data, 88, ainda não passou totalmente na igreja. Ainda nós estamos no início do início dessa descoberta da missão, da vocação e missão específica dos leigos no mundo a partir do Santo Batismo. Ela dizia ao concílio hoje, ela me falava da missão dos sacerdotes e dos leigos na igreja e me disse com um pouco de, como se diz, um pouco de malícia na voz, não malícia no sentido brasileiro da palavra, um pouco de humor, digamos, na voz. Ela disse, citação de Marta, cada um tem o seu lugar na igreja e tem que cada um esteja no seu lugar. É muito interessante. Ela, sem saber, ela resume tudo. Pela primeira vez, ouvia falar do sacerdócio comum dos batizados. Por Marta, esse sacerdócio comum era uma das revelações mais importantes do Concílio Vaticano II, que é aquela que dava a cada um, leigos e sacerdotes, a sua missão específica e complementar. Outra citação de Marta. Não uns sem os outros, mas sempre uns com os outros e não uns como os outros. Vou repetir. Não uns sem os outros, mas sempre uns com os outros. Ninguém age sozinho na igreja. Uns com os outros, sacerdote e leigo juntos. Mas não uns como os outros. O modo de evangelizar de um leigo é específico, é único, é insubstituível, enquanto o modo de evangelizar de um sacerdote, um diácono, um bispo, é diferente. Os leigos necessitam de sacerdotes e de sacerdotes sempre mais numerosos e santos. Marta, como Teresinha, dedicou a sua vida para rezar para os sacerdotes, entendeu o serviço especial que é o sacerdócio ministerial, o serviço da vocação à santidade de todo o povo de Deus e especialmente dos leigos. Uma segunda breve introdução que pode nos ajudar é da última publicação do Bento XVI com o canal Robert Sará, das profundidades dos nossos corações. Após o sínodo sobre a Amazônia, tem uma publicação a respeito da possibilidade, por razões missionárias, de ordenar sacerdotes homens casados. Teve uma fala muito profunda de dois homens bem diferentes, muito amigos, um que é o antigo Papa, um grande teólogo, ainda vivo hoje, Bento XVI, e o canal Robert Sará, que preside ainda hoje o dicaster pela liturgia e disciplina dos sacramentos, autor de 3 livros recentemente publicados. Esse é um quarto livro, que ainda acho que não está traduzido, mas minha mãe leu e me mandou. Ela achou, vai ser importante para você ler isso. Ela tem 91 anos, né? E o canal diz o seguinte, Vaticano II nos convidou a reconhecer o papel dos leigos na missão da Igreja. Os leigos tiram da sua união com Cristo chefe o dever e o direito de ser apóstolos. Inserido que eles estão pelo batismo no corpo místico de Cristo, fortalecidos graças à confirmação pelo poder do Espírito Santo e o Senhor mesmo que os manda evangelizar, os manda para o apostolado. Depois ele comenta, se nós estamos limitando a presença da igreja a uma presença clerical, nós perdemos a contribuição essencial da eclesiologia conciliar. Por todo lado onde um batizado é presente, a igreja é viva. Por todo lado onde um confirmado espalha o evangelho, o Cristo o anuncia nele. Teremos a coragem de sair da nossa mentalidade clerical. Tem até um clericalismo do laicado hoje. Então é forte essa ideologia do clericalismo, que é uma ideologia do poder. Essa exortação apostólica apostsinodal, ele é do mês de outubro de 1987,
escrevi 7. Minha proposta é dar, nessa primeira colocação, chaves para ler o documento. O documento é extremamente completo, posso dizer, extremamente completo. Vou omitir de falar da família, por exemplo, que vai ser tratado logo depois. Eu vou tocar 6 pontos para nos introduzir ao que eu vou falar mais à tarde, mais detalhado, retomando uns pontos fundamentais, como a questão do batismo e do mistério da comunhão e da missão. Retomei uma citação da página 7 do documento que vou comentar, talvez vocês leram ou ouviram falar. Ao início, no número 2, tem o seguinte: o Sínodo dos Bispos, realizado em Roma do 1º a 30 de outubro de 1987, trilhando os caminhos do concílio, é isso que é importante, trilhando os caminhos do concílio e abrindo-se à luz das experiências pessoais e comunitárias de toda a Igreja, os padres conciliares, enriquecidos por sínodos precedentes, abordaram de forma específica e ampla o tema a vocação e missão dos leigos na Igreja e no mundo. Vou, como primeiro ponto, comentar trilhando os caminhos do concílio. Não sai do nada, sai toda a encíclica atual, o documento do magistério, é como que um comentário do Concílio Vaticano II, você sabe disso, hein? Hoje a Igreja funciona de forma sinodal, com esses sínodos, que são convocação pelo Papa de bispos, que vão tratar de um tema, e convém que, ao final desse encontro de 3 semanas, agora 15 dias, do tempo de Christi F7, irá um mês inteiro, foi todo o mês de outubro de 87, convém que esses padres sinodais pedem ao Papa de escrever um documento dirigido a toda a Igreja, e ele recebe, além das lineamentas, eles recebem um relato final, que é um apoio para que ele possa trabalhar, e como sucessor de Pedro, ele pode ter a iniciativa de colocações pessoais. Mais adiante, ao longo de seus trabalhos, o Sínodo fez constante referência ao Concílio Vaticano II, cuja doutrina sobre o laicato, à distância de 20 anos, se revelou de surpreendente atualidade e, por vezes, de alcance profético. Essa doutrina é capaz de iluminar e de guiar as respostas que hoje devem dar-se aos novos problemas. Com efeito, o desafio que os padres sinodais aceitaram foi o de indicar os caminhos concretos para que a maravilhosa teoria sobre o laicato, expressa pelo concílio, possa converter-se numa autêntica praxe eclesial. Isso que diz. Bom, então, por isso estou resumindo a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, porque o batismo que faz os leigos com a confirmação da Eucaristia é realmente fundado no Santo Batismo, que nos incorpora à Igreja, que é o corpo místico de Cristo. Aí o documento referencial é a Lumen Gentium, mesmo se não é o único documento referencial. Assim, o documento Lumen Gentium comenta o mistério da Igreja como sacramento da salvação, que tira a sua unidade da comunhão trinitária. A Igreja é corpo místico de Cristo. Já citei São Cipriano, que é citado também pelo Concílio e depois pelo Catecismo e depois pelo Papa João Paulo II, que diz que a Igreja Universal apareceu como um povo unido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A fonte da Igreja é realmente a comunhão trinitária. E o elemento essencial que resume o concílio é o mistério de comunhão e de missão, sem poder dissociar os dois.
Segundo ponto, o povo de Deus, o segundo capítulo abordado pela Lumen Gentium, a nova aliança, o sacerdócio comum, que é o sacerdócio batismal, a catolicidade do único povo de Deus. O terceiro capítulo foi sobre a hierarquia, especialmente o episcopado, que é a fonte da hierarquia, o sacramento da ordem, que é estruturante da igreja a partir da sucessão apostólica. E quarto capítulo, os leigos. Os leigos, a índole secular caracteriza especialmente os leigos. O caráter secular caracteriza especialmente os leigos. Vamos comentar tudo isso. Vou voltar sobre alguma citação da Lumen Gentium e da Actualisem Apostolitatem, o decreto sobre o apostolado dos leigos. Vou ser duas citações para introduzir meu assunto. Assim, a vocação dos leigos é procurar o Rei de Deus exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Quinto capítulo, a vocação universal à santidade da Igreja. Vou ter a oportunidade de falar disso à tarde. Depois, os religiosos, capítulo 6. Sétimo, a questão da escatologia. E, finalmente, o famoso oitavo capítulo da Lumen Gentium sobre a Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Então, vou diretamente nos leigos da Lumen Gentium, que é a fonte que vai ser depois comentada, retomada pelos padres sinodais e promulgada também pelo Papa João Paulo II. A Lumen Gentium 31-32. Citações breves. A índole secular, número 31 da Lumen Gentium, caracteriza especialmente os leigos. A índole, o caráter secular, a índole secular caracteriza especialmente os leigos, pois os que receberam a ordem sacra, embora algumas vezes possam ocupar-se em assuntos seculares, na realidade devem cuidar do sagrado ministério. E porém específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no século, quer dizer, em todos e em cada um dos ofícios e trabalhos do mundo. Vivem nas condições ordinárias da vida familiar e social, pelas quais sua existência é como que tecida. Lá são chamados por Deus para que, exercendo seu próprio ofício, guiados pelo Espírito Evangélico, a modo de fermento de dentro, contribuam para a santificação do mundo. A maneira de um fermento do dentro, do interior, contribuam para a santificação do mundo. E assim manifestam Cristo aos outros, especialmente pelo testemunho da sua vida resplandecente em fé, esperança e caridade. Depois, número 33, o apostolado dos leigos é participação na própria missão salvífica da Igreja. A este apostolado, todos são destinados pelo próprio Senhor através do batismo e da confirmação. Os sacramentos, principalmente a Sagrada Eucaristia, comunicam e alimentam a caridade para com Deus e para com os homens, a alma de todo o apostolado. Os leigos, porém, são especialmente chamados para tornarem a Igreja presente e operosa naqueles lugares e circunstâncias onde apenas através deles ela pode chegar como sal da terra. Por isso, a missão específica dos leigos é insubstituível. Por exemplo, no setor da atividade política, o clero não pode ir. Por isso, devem ir os leigos. No documento Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos, número 3, diz o seguinte: os leigos derivam o dever e o direito do apostolado, dever e direito do apostolado, de sua união com Cristo cabeça, pois, inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo, pela confirmação robustecidos na força do Espírito Santo, recebem do próprio Senhor a delegação ao apostolado. Isso que citava o cardeal Robert Sarah, delegação ao apostolado. Apostolado, no Concílio Vaticano II, uma parte que não é reservado exclusivamente à hierarquia, mas também aos leigos, o apostolado dos leigos.
são consagrados para formar o sacerdócio régio e o povo santo, de sorte que, por todas as obras, oferecem hóstias espirituais e, por todas as partes, apresentam o testemunho de Cristo. Pelos sacramentos, porém, particularmente pela Santíssima Eucaristia, comunica-se e alimenta-se aquela caridade que é como que a alma de todo o apostolado. E o amor. E o amor que nós temos que anunciar. Por isso tem que viver da Eucaristia, que é o Sacramentum Caritatis, como dizia o Papa Bento numa outra exortação apostólica. Uma nota antropológica para terminar essa primeira introdução, para enraizar o discurso, como se fosse um comentário a partir do sínodo, um comentário do Concílio Vaticano II. Uma nota antropológica, o Papa João Paulo II retoma o discurso conciliar e deu uma contribuição pessoal sobre a antropologia. Ele que nos deu a teologia do corpo, ele trabalha muito a questão homem e mulher. Quando Deus fez homem e mulher, ele trabalha muito essa questão antropológica. E ele acrescentou o número 49 e 50 do documento da Christi Fides Laici. Ele deu notas antropológicas para enriquecer a reflexão sobre o mistério da Igreja. A articulação Cristo-Igreja, que é a referência teológica do casamento. Segundo ponto, como chave para ler o documento, como introdução, queria falar que a abordagem de João Paulo II, como outros documentos dele, é uma abordagem meditativa e contemplativa do mistério da Igreja, focando especificamente no tema da vocação e missão dos leigos da Igreja, com a parábola da vinha. A parábola da vinha em João 15 e dos trabalhadores da vinha em Mateus 20, acrescentando a citação dos Salmos, notadamente Salmo 80, quando diz: Voltai, Deus dos exércitos, olhai do céu e vede e visitai esta vinha. Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, o rebento que cultivastes. Assim, o Papa João Paulo II é um contemplativo, fundamentalmente um contemplativo, e seu apostolado é uma extensão da sua contemplação, como fizeram todos os santos, finalmente. Ele faz isso, por exemplo, na Veritatis Splendor, que é um documento moral, que é único na história da Igreja, que ele publicou dia 6 de agosto de 1993, logo após a publicação do Catecismo da Igreja Católica. Mesmo se esse documento precedeu, era amadurecido muito tempo antes do Catecismo. Mas para não fazer sombra ao Catecismo da Igreja Católica, foi publicado depois, mas os dois têm que ser lidos juntos. Às vezes o povo de Deus não sabe que o Catecismo tem que ser lido com um documento moral específico, que é Veritatis Splendor, do 6 de agosto de 1993, no qual o Papa, para dar o seu comentário de teologia moral bem fundamentado, diante das desvianças modernas na teologia, ele quis restabelecer e ele apresenta esse documento com a novidade de uma meditação evangélica a partir do jovem rico. Interessante. Aí o Papa retoma o mesmo esquema, só que isso antecipou, porque a Christi Fideles Laici antecipa a Veritatis Splendor. Aí ele faz uma abordagem meditativa e contemplativa com o tema da vinha. A vinha é o mundo inteiro que deve ser transformado segundo o plano de Deus pelo trabalho dos leigos. Só para justificar o que estou dizendo, se você ainda não leu esse documento, porque é evidente a leitura, mas vou selecionar alguns trechos que nos permitem de ver isso. Ele diz, ao início, os fiéis leigos, cuja vocação e missão na Igreja é no mundo
há 20 anos do Concílio Vaticano II, foi tema do Sínodo dos Bispos de 87, pertence àquele povo de Deus que é representado na imagem dos trabalhadores da vinha e que fala o Evangelho de Mateus. O Reino dos Céus é semelhante a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com eles um denário por dia e mandou-os para a vinha. Mateus 20. A parábola do Evangelho abre aos nossos olhos a imensa vinha do Senhor e a multidão de pessoas, homens e mulheres, que Ele chama a enviar para trabalhar nela. A vinha é o mundo inteiro, que deve ser transformado segundo o plano de Deus, em ordem ao advento definitivo do Reino de Deus. Depois, número 2, ele diz: o convite do Senhor Jesus, ide vós também para a minha vinha, porque ao sair pelas 9 horas da manhã, vi outros que estavam ociosos, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. Assim, esse convite, ide vós também para a minha vinha, continua desde este longínquo dia a fazer-se sentir ao longo da história. Dirige-se a todo homem que vem a este mundo. Ouviu de novo a voz do seu Senhor, que envia ao mundo como sacramento universal da salvação. Ide vós também. A chamada não diz respeito apenas aos pastores, aos sacerdotes, aos religiosos e religiosas, mas estende-se aos fiéis leigos. Também os fiéis leigos são pessoalmente chamados pelo Senhor, de que recebem uma missão para a igreja e para o mundo. Esse é o tema que ele vai comentar. Depois, vou adiantar para vocês bem verificar que essa meditação da vinha acompanha todo o comentário que ele faz. Depois, um número bem à frente, número 17, retomemos mais uma vez a imagem bíblica. O rebentar e o alastrar das vides depende da sua inserção na videira. Como a vide não pode dar fruto por si mesma, se não estiver na videira, a vide é sarmente. Assim acontecerá convosco, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as vides. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E assim vá. Jesus prossegue: eu sou a videira e vós os ramos. Da comunhão dos cristãos com Cristo brota a comunhão dos cristãos entre si. Todos são ramos da única videira, e é Cristo. Para o Senhor, Jesus, esta comunhão fraterna é o maravilhoso reflexo e a misteriosa participação na vida íntima do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta comunhão é o próprio mistério da Igreja. Como nos recorda o Concílio Vaticano II, na célebre frase de São Cipriano: a Igreja Universal aparece como um povo unido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim recomendo. Mais uma citação, o 2. Retomemos, número 32, a imagem bíblica da videira e dos ramos. Ela leva-nos de forma imediata a espontânea a consideração da fecundidade da vida. Radicados e vivificados pela videira, os ramos são chamados a dar fruto. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, dá muito fruto. Dar fruto, comenta o Papa, é uma exigência essencial da vida cristã e eclesial. Quem não dá fruto, não permanece na comunhão. Toda vide que em mim não dá fruto, o meu Pai corta. Depois, número 45. Número 45. Segundo a parábola evangélica, o proprietário chama os trabalhadores para a sua vinha nas várias horas do dia. Alguns ao amanhecer, outros às 9 da manhã, outros ainda por volta do meio-dia e das 3 da tarde, os últimos cerca das 5. Ao comentar essa página do Evangelho, São Gregório Magno interpreta as várias horas da chamada relacionando-as às idades da vida. É muito bonito como ele usa o Evangelho e a patrística para passar a mensagem evangélica, para passar a mensagem do Concílio Vaticano II. Ele diz: é possível aplicar a diversidade das horas, as diversas idades do homem.
Ao amanhecer, pode certamente representar, nesta nossa interpretação, a infância. A hora tércia, por sua vez, pode entender-se como sendo a adolescência. O sol dirige-se para o alto do céu, isto é, cresce o ardor da idade. A hora sexta é a juventude. O sol está como que no zênite do céu. Isto é, nessa idade, reforçar-se a plenitude do vigor. A idade adulta representa a hora nona, porque com o sol declina do seu alto, assim, nesta idade, começa a perder o ardor da juventude. A hora undécima é a idade daqueles que se encontram muito avançados nos anos. Os trabalhadores são, portanto, chamados para a vinha em horas diferentes, como a querer significar que a santidade de vida, um é chamado durante a infância, o outro na juventude, o outro quando adulto e o outro na idade mais avançada. E ele vai comentar, essa introdução, depois vai comentar cada período da vida, e acho fantástico. E sobre a idade dos idosos, é um esplendor. É um esplendor mesmo, mas não posso comentar, estou só introduzindo. Um esplendor mesmo, meditação do Papa para pessoas idosas. Realmente é demais. E, finalmente, o número último, número 57, com certeza omiti alguns, mas só para ilustrar o meu propósito. A imagem evangélica da videira e dos ramos mostra-nos um outro aspecto fundamental da vida de missão dos leigos, dos fiéis leigos. A chamada para crescer, amadurecer continuamente, dar cada vez mais fruto. Ninguém pode ficar parado na vida cristã. Se você é parada, você está já morto. A vida ela é dinâmica. Como diligente agricultor, o pai cuida da sua vinha. A presença carinhosa de Deus é ardentemente invocada por Israel, que assim reza: voltai, Deus dos exércitos, olhai do céu e vede e visitai essa vinha, já comentei. Bom, terceiro, como diz, eu falei de seis chaves para ler o documento. Terceira chave, como introdução ao documento, seria o documento é portado pela onda missionária do concílio. Aí estou voltando a essa fonte. A eclesiologia de comunhão é a ideia central e fundamental dos documentos do concílio. A eclesiologia de comunhão, isso é um resumido. Página 47 diz exatamente isso, uma citação do Papa João Paulo II. A eclesiologia da comunhão é a ideia central e fundamental dos documentos do concílio, número 19 do documento Christi Fideles Laici. A comunhão e a missão estão profundamente ligadas entre si, compenetram-se e integram-se mutuamente, a ponto de a comunhão representar a fonte e simultaneamente o fruto da missão. A comunhão é missionária e a missão é para a comunhão. Vou repetir, a comunhão é missionária, diz o Papa, a comunhão é missionária. Se você vive numa família unida, ela evangeliza por si mesma. E a missão, ela é para a comunhão. Você evangeliza para poder anunciar Jesus Cristo, fonte da comunhão eclesial na sua relação com o Pai e o Espírito Santo. Assim, a comunhão é missionária e a missão, ela é para a comunhão. É uma citação que tirei do número 32. Finalmente, o contexto amplo do documento merece de ser notado. Já falei diretamente, página 7, o Papa diz: trilhando os caminhos do concílio e abrindo-se à luz das experiências pessoais e comunitárias de toda a Igreja, os padres, enriquecidos por sínodos precedentes, a gente integra tudo o que precede na tradição da Igreja, abordaram de forma específica e ampla, trata-se dos leigos, da vocação e missão dos leigos no mundo, específica dos leigos, mas também ampla, uma visão muito ampla
A página 8 fala do novo estilo de colaboração entre sacerdotes e leigos, o que Marx já falava, não uns sem os outros, mas não uns como os outros, e hoje tem muita confusão. Tem que redescobrir a especificidade dos leigos, que ela seja valorizada pelo clero, e que não haja clericalismo do laicado também. Mas que os padres não tomam o lugar dos leigos. O modo de evangelizar dos leigos está no mundo. O Papa Francisco fala das periferias existenciais desse mundo. Os padres não vão lá onde vocês vão. Porque não é missão deles. É a corresponsabilidade fiéis sacerdotes pela missão da igreja, a palavra importante. Vou retomar essa palavra, corresponsabilidade. Somos responsáveis juntos, mas de modo diferente, mas juntos, uma corresponsabilidade. Isso é o pressuposto de um verdadeiro diálogo entre um pároco e a sua paróquia, através do conselho paroquial, como se diz. E de toda a paróquia também, do padre, do pároco com as famílias, reciprocamente. E a famosa nova evangelização para um mundo novo, a partir dos leigos. A grande novidade é a redescoberta da vocação missionária dos leigos para o mundo novo. Nova evangelização para um mundo novo. O documento a Christi Fils Leite, reflexo do sínodo, evidencia duas tentações que o Papa está colocando ao início do seu documento. Isso é muito importante porque me parece que caímos nas duas tentações, mas ao máximo. Vou ler o que o Papa está já enunciando como duas tentações possíveis. Por isso o assunto parece simples do lado da teoria, mas extremamente difícil e teve muitos desvios possíveis na prática. Por isso eu falei que nós estamos no início da vivência desse documento. A teoria é fácil, mas a prática ela é muito errada, tal como está vivendo no Brasil, pelo menos, do que estou vendo. Vamos ler. Em especial, poder recordar-se duas tentações de que nem sempre souberam desviar-se. A tentação de mostrar um exclusivo interesse da parte dos leigos para o serviço e tarefas eclesiais, de forma a chegar frequentemente a uma prática abdicação das suas responsabilidades específicas no mundo profissional, social, econômico, cultural e político. Quer dizer que no Brasil, os cristãos estão na igreja, que é o lugar errado. Eles têm que estar no mundo, e não na igreja. E o padre quer ficar na igreja. E o padre vai trabalhar como professor de filosofia, vai fazer outra coisa no exterior. Tudo está invertido, por isso tem muita cacofonia. Tem que voltar ao essencial da especificidade de cada um. O lugar da santificação dos leigos é a família, o trabalho, a política, o compromisso social, é isso, e não a igreja. A igreja é o domingo para levar o fruto do seu trabalho, mas se não trabalhou, porque ficou na igreja toda semana, cadê o fruto do seu trabalho? Como o padre vai celebrar a missa ao domingo, recebendo na paterna o fruto do trabalho humano. Como diz a liturgia, se você ficou todo dia na igreja, você tem que trabalhar. Segundo erro, segunda tentação que denuncia o Papa ao início, o risco, porque ele diz, é a tentação de legitimar a indevida separação entre a fé e a vida. Esse é um grande problema, a ruptura entre a fé e a vida. Na igreja sou de um jeito e no mundo sou uma feira. Assim, na igreja sou de um jeito e no mundo sou uma feira. Diferente, esquece tudo, estou roubando os outros no meu trabalho. Aí, essa é uma preocupação que o Papa comenta ao final a respeito da vinha, porque é uma grande preocupação de toda a igreja, reconciliar a fé e a vida, o evangelho e a cultura. A questão é isso, a fé e a razão, porque o mundo de hoje é o mundo do divórcio, que é o mundo do diabo, porque o divórcio não é no sentido amplo, bom, depois não estou comendo da família, tem dificuldade, mas estou dizendo que
nosso cristianismo em Cristo nos faz reconciliar todas as potencialidades da nossa vida. A página 168 também denuncia essa ruptura entre fé e vida. Bom, quero avançar. O quarto ponto será a referência constante do campo próprio da atividade evangelizada dos leigos. Eu anotei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 referências, no qual é evidenciado essa referência constante do campo próprio das atividades evangelizadoras dos leigos. Vou dar alguns com o tempo que eu tenho agora. Neste anúncio e neste testemunho, os fiéis leigos têm um lugar original e insubstituível. Por meio deles, a Igreja de Cristo torna-se presente nos mais diversos setores do mundo como sinal e fonte da esperança e de amor. Número seguinte. Os fiéis leigos, número 14, são chamados de forma particular a restituir à criação todo o seu valor originário, ao ordenar as coisas criadas para o verdadeiro bem do homem, com uma ação animada pela vida da graça. Os fiéis leigos participam do exercício do poder com que Jesus ressuscitado atrai-se todas as coisas e as submete com Ele mesmo ao Pai, de forma que Deus seja tudo em todos. 5, ok. Número 15. A participação dos fiéis leigos tem uma sua modalidade de atuação e de função que, segundo o concílio, lhes é própria e peculiar, tal modalidade indicada na expressão índole secular. Os fiéis leigos vivem no século, isto é, empenhados em toda e qualquer ocupação e atividade terrena e nas condições ordinárias da vida familiar e social, com as quais é como que tecida a sua existência. Presta atenção. Os fiéis leigos são pessoas que vivem a vida normal do mundo, estudam, trabalham, estabelece relações amigáveis, sociais, profissionais, culturais, etc. O Concílio considera essa sua condição não simplesmente como um dado exterior e ambiental, mas como uma realidade destinada a encontrar em Jesus Cristo a plenitude de seu significado. Os fiéis leigos, o mundo torna-se assim o ambiente e o meio da vocação cristã dos fiéis leigos. Os fiéis leigos são chamados por Deus para que aí, exercendo seu próprio ofício, inspirado pelo Espírito Evangélico, concorrem para a santificação do mundo a partir de dentro como o fermento, e deste modo manifeste Cristo aos outros, antes e mais pelo testemunho da própria vida, pela irradiação de sua fé, esperança e caridade. A vocação dos fiéis leigos, número 17, a santidade comporta que a vida segundo o Espírito se exprima de forma peculiar na sua inserção nas realidades temporais e na sua participação na atividade terrena. Número 23. Os vários ofícios e funções que os fiéis leigos podem legitimamente desempenhar na liturgia, na transmissão da fé e nas estruturas pastorais da Igreja deverão ser exercidos em conformidade com a sua específica vocação laical, diferente da dos ministros sagrados. Os fiéis leigos, mais adiante, número 38, os fiéis leigos que a qualquer título ou a qualquer nível se empenham na ciência e na técnica, bem como na esfera médica, social, legislativa e econômica, devem corajosamente enfrentar os desafios que lhes lançam os novos problemas da bioética.
A ação apostólica dos fiéis leigos consiste, antes de mais, em tornar a família consciente da sua identidade de primeiro núcleo social de base do seu papel original na sociedade, para que a própria família se torne cada vez mais protagonista, ativa e responsável do seu crescimento e da sua participação na vida social. Estou anticipando sobre a próxima palestra. Dessa forma, a família poderá e deverá exigir de todos, começar pelas autoridades públicas, o respeito por aqueles direitos que, salvando a família, salvam a mesma sociedade. Bom, eu estou terminando a última citação. Os fiéis leigos não podem ficar indiferentes, estranhos e indolentes diante de tudo que negue e comprometa a paz. Os fiéis leigos devem assumir o dever de serem construtores da paz. A ação em favor da verdade, da liberdade, da justiça e da caridade, que são os fundamentos irrenunciáveis da paz. Assim. Bom, depois, a identidade própria, quem são os fiéis leigos? Só tem que falar absolutamente, mas a pergunta é colocada sobre a identidade dos fiéis leigos. Ao responder à pergunta quem são os fiéis leigos, o Concílio, ultrapassando anteriores interpretações prevalentemente negativas, abriu-se a uma visão decididamente positiva e manifestou seu propósito fundamental, o afirmar a plena pertença dos fiéis leigos à Igreja e ao seu mistério e à índole peculiar da sua vocação, a qual tem como específico procurar o reino de Deus, tratando das coisas temporais e ordenando-as segundo Deus. O leitmotiv é isso, a citação da Lumen Gentium 31, que já citei, essa é muito importante, citação de Pio XII. Antes, os fiéis que incorporados em Cristo pelo batismo, constituídos em povo de Deus e tomados participantes a seu modo do mundo sacerdotal, profético e real de Cristo, exercem pela parte que lhes toca na Igreja e no mundo a missão de todo o povo cristão. Pio XII. Os fiéis, e mais propriamente os leigos, encontram-se na linha mais avançada da vida da Igreja. Para eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade humana. Por isso, eles, e sobretudo eles, devem ter uma consciência cada vez mais clara, não só de pertencer à Igreja, mas de ser a Igreja. Isto é a comunidade dos fiéis sobre a terra, sob a guia do chefe comum, o Papa, e dos bispos, em comunhão com ele. Eles são a Igreja. Isso é importante como Pio XII. Bom, e o último ponto que vou retomar à tarde é a corresponsabilidade, fiéis leigos, sacerdotes na missão da Igreja. O fiel leigo é corresponsável, juntamente com os ministros ordenados pela missão da Igreja, necessita de uma nova consciência da responsabilidade dos fiéis leigos na comunhão e missão da Igreja. Marta dizia, não uns sem os outros, mas sempre uns como os outros e não uns como os outros. Obrigado pela atenção e uma introdução com algumas chaves para ler o documento, que é extremamente abrangente, e mais à tarde vou focar sobre um ponto de comunhão e missão. Obrigado.